Irmãos, o que eu gostaria de trazer para vocês nessa introdução, ou nessa primeira aula, que será uma aula introdutória, é, é que hoje o que nós temos em mão em relação à Constituição, nós temos algo que foi formulado em 1946. Só para os irmãos entenderem melhor, para que os irmãos tenham um entendimento melhor, até 1888, a Igreja Presbiteriana no Brasil, que era no Brasil, não era do Brasil, ela era administrada e regida pela Igreja Presbiteriana norte-americana. Então eles tinham uma junta de missões e os missionários norte-americanos que ditavam toda a administração da Igreja Presbiteriana no Brasil. Tá bom, irmãos? Em 1988 aconteceu aqui no Brasil o primeiro sínodo com três presbitérios: presbitério do Rio, presbitério de São Paulo e presbitério do Nordeste. Presbitério, irmãos, o que é um presbitério? O presbitério é formado por no mínimo 5 igrejas. Então, um presbitério é formado por no mínimo 5 igrejas. Por exemplo, o presbitério de Anápolis é formada por todas as igrejas de Anápolis, que são 15 hoje, né? Hoje, um dos maiores presbitérios do Sino do Brasil Central é o presbitério de Anápolis, tá bom? Então, um dos maiores presbitérios. Já estão se discutindo aqui em Anápolis desdobrar o nosso presbitério em 3 para se tornar um sínodo, né? Para a gente ter mais abertura no Supremo Concílio, tá bom? Porque nós temos 15 igrejas. Se nós temos 15 igrejas. Se nós pegarmos 5 igrejas e formar um presbitério, nós vamos ter 3 presbitérios em Anápolis com direito a formar um sínodo, tá bom? Isso já está se discutindo há mais de 5 anos aqui em Anápolis, tá bom? E o presbitério o presbitério de Anápolis é formado pelo pastor da igreja local, né, seja efetivo ou auxiliares, e por um representante do conselho, né, que é um presbítero que foi votado pela Assembleia Geral, que é formada pelos irmãos que são membros da igreja, tá bom? Membros comungantes. Então, esses membros comungantes, eles reúnem a Assembleia e escolhem para representar a igreja diante do presbitério os presbíteros que vão representar a igreja. Por quê? Aqui na quarta igreja presbiteriana, pastor Camilo, pastor Hacem, pastor Daniel, nós não somos membros da quarta igreja, nós somos membros do presbitério. Na igreja presbiteriana do Brasil, o pastor é membro do presbitério. Então, ele representa os interesses, entre aspas, tá, irmãos, do presbitério. Então, o presbitério tem um membro do presbitério, que é o pastor de uma igreja local, que está representando o presbitério. Então, nós representamos o presbitério aqui na quarta igreja. E tem os presbíteros que representam os interesses da igreja no presbitério. Que no caso aqui da quarta igreja, o presbítero que sempre fez parte do presbitério, representando os interesses da quarta igreja, foi o presbítero José Alberto. Na maioria das vezes, irmãos, sempre foi José Alberto que representou os interesses da quarta igreja no presbitério, tá bom? Então, aqui nós temos aqui esse representante. Como eu estava dizendo, irmãos, até 1988, formando esses 3 sínodos que são formados de presbitérios, que era o presbitério do Rio, de São Paulo e do Nordeste, a igreja presbiteriana no Brasil se tornou igreja presbiteriana do Brasil. Por quê? A junta de missão, a administração da igreja presbiteriana norte-americana parou de administrar. E agora passou a ter uma administração genuinamente brasileira. Então, e ficou apenas os missionários americanos, né, submissos à igreja presbiteriana americana, dando apoio, né, apoio
físico, humano, e também a Igreja Presbiteriana do Brasil recebia uma boa quantia em dinheiro e sustento por parte da Igreja Presbiteriana Americana, que na época era dividida em duas: a Igreja Presbiteriana do Norte, né, que era mais liberal na sua teologia, e a Igreja Presbiteriana do Sul, que era mais conservadora em seu sistema de dogma e teologia. Então, mandaram missionários e mandavam essas duas igrejas, do Norte e do Sul, sendo igreja presbiteriana, mandavam, né, renda que sustentou a igreja durante muito tempo. Né? Então, essa questão da ajuda dessa verba muito grande que vinha dos Estados Unidos através da igreja presbiteriana é que foi a causa da primeira divisão da igreja presbiteriana do Brasil. Em 1903, houve um grande questionamento. Qual era o questionamento? Parte dos líderes da igreja queria que essa verba que vinha dos Estados Unidos fosse usada em criação de seminários, né, feitos seminários espalhados pelo Brasil para capacitação de obreiros e para pastores, para que o evangelho fosse espalhado por meio desses líderes capacitados para os seminários. Outra parte da liderança, principalmente da Junta de Missões e dos missionários que vinham dos Estados Unidos, queria que essa verba que vinha das igrejas presbiterianas norte-americanas fosse exclusivamente aplicada na educação, em escolas, principalmente no Mackenzie, em São Paulo, porque acreditavam que, tendo as escolas, seria mais fácil evangelizar o Brasil por meio da educação, através dos alunos e dos seus familiares. Então houve um grande cisma na igreja em 1903, porque Eduardo Pereira era o grande líder nessa época. Ele não concordava com pegar a verba que vinha dos americanos, da igreja presbiteriana, e investir em escolas, na educação. Ele queria seminários. E ele fez várias propostas para que esse investimento não fosse feito em escolas, mas em seminários. E as propostas dele foram todas derrubadas numa grande reunião. E ele e a liderança que era com ele saíram da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903 e fundaram a Igreja Presbiteriana Independente. Tá bom, irmãos? Então, a Igreja Presbiteriana Independente saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903 por esse motivo. Tá bom? Se levanta muito a questão da maçonaria. Né? A maçonaria, a questão da maçonaria foi apenas uma cortina de fumaça para tampar essa questão de interesses, né, das verbas, destinação das verbas que vinham dos Estados Unidos para a igreja. Foi apenas uma cortina de fumaça. Tanto é que em 1905, tanto a igreja IPI quanto a IPB perderam membros por causa da maçonaria. Que muita liderança e muitos membros não concordavam com a maçonaria, porque existia pastores maçons, existia presbíteros maçons, diáconos maçons, existia membros comuns maçons, e depois essas pessoas saíram e fundaram uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Unida, porque não concordavam com a maçonaria, e muitos não concordavam. Então, o primeiro cisma da Igreja Presbiteriana do Brasil foi por causa da administração das verbas que vinham dos Estados Unidos, das igrejas presbiterianas do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul. Tá bom, irmãos? E por causa dessa influência norte-americana e por causa dessa influência da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, nós usávamos o livro de ordem americano. A Constituição que nós usávamos de 1800, desde a época de Simonton, quando Simonton chegou aqui em 1864, até 1940, até 1927, até 46. Até 1946 era esse livro de ordem. Até 1927, a Igreja Presbiteriana do Brasil usava ela em inglês. Em 1927, Carvalhosa, um pastor presbiteriano,
traduziu essa Constituição da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que eu chamava Livro de Ordem, para o português. Então ela foi usada, traduzida, né, porque já tinha muitos pastores já brasileiros, usou traduzida de 1927 a 1946, tá bom? Porque em 1946, irmãos, decidiu-se convocar e instalar uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição vigente, que era esse livro de ordem que foi traduzido por Carvalhosa, tá bom, irmãos? Esse pastor. Então, foram feitas essas questões de reformulação. Lembrando, irmãos, que em 1945 houve um outro cisma na IPB, na nossa igreja, em 1945, né? Foi o cisma do pentecostalismo, né? Existia um grupo na Igreja Presbiteriana do Brasil que experimentaram, através de influências também norte-americanas, o pentecostalismo e saíram da IPB e fundaram a Igreja Presbiteriana Renovada. Então, a Igreja Presbiteriana Renovada saiu em 1945 e foi fundada por parte dessa liderança e desses irmãos que tiveram essa experiência pentecostal. Então, se for você perceber, houve, até 1945, 3 cismas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro, cisma, né, por causa da administração das verbas, né, que vinha do exterior para o Brasil. Né, certa parte da liderança queria que essas verbas fossem investidas em escolas para evangelizar a nação, e certa parte da liderança queria que fosse para a formação de obreiros, né, na questão de instalação de seminários. Então fundou a Igreja Presbiteriana Independente em 1903. Em 1907 teve a questão da Igreja Presbiteriana Unida, né, que saiu por causa da maçonaria. Saiu tanto gente da IPI quanto gente da IPB, tá? Existe essa Igreja Presbiteriana Unida em São Paulo. E em 1945 a Igreja Presbiteriana Renovada, tá bom? Em 1945. E aí em 1946 o que aconteceu? A liderança da IPB convocaram uma reunião ordinária, uma Assembleia Constituinte, para reformar a Constituição vigente, que até então era o livro de ordem que pastor Carvalhosa, tinha traduzido do inglês para o português, né? E a primeira questão dessa Constituição era a promoção da paz. A intenção era o quê? Olha que interessante, irmãos. A Constituição, a Constituinte de 1946, um dos principais motivos para essa Assembleia Geral era a promoção da paz. Então, a Constituição que nós temos, ela teve como principal motivo a promoção da paz. A promoção da paz na igreja. A igreja vinha de 3 cismas. 3 cismas a igreja vinha. E a intenção era promover a paz. Porque para muitos havia muita confusão no livro de ordem que veio dos Estados Unidos e que foi traduzido por Carvalhosa. Por quê, irmãos? Havia muita confusão. Porque o livro de ordem que existia, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, ele era muito mais de teor doutrinário e teológico de que organizacional, de teoria, de questão constitucional mesmo, de ter um caminho constitucional a ser seguido dentro da igreja. E por causa de falhas constitucionais, houve 3 cismas na igreja. 3 cismas na igreja, né? Então, o que se fez? Essa Constituinte de 1946 foi feita com o intuito de promover a paz na igreja, em se ter uma Constituição que colocasse em ordem o sistema de governo. Tudo aquilo que se diz respeito à igreja, vocês vão entender isso, irmãos, tá bom? Aí o que aconteceu, irmãos? A partir de 1946, então, foi feito essa Constituinte e o livro de ordem caiu e veio, então, o que nós temos hoje, o Manual Presbiteriano. Lembrando, irmãos,
que esse livro de ordem dos Estados Unidos, que veio para o Brasil, ele era um material que era resultado da Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster, logo após a Reforma na Inglaterra, a Assembleia, que foi formulada por mais de 200 teólogos reformados, eles produziram 5 documentos: a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, os Tratados Teológicos e o Sistema de Governo da Igreja Reformada, que foi adotado. Esse sistema de governo, essa obra de sistema de governo, que se chamou Constituição, ou Livro de Ordem, que foi produzida pela Assembleia de Westminster por mais de 200 teólogos, foi que foi usado pela Igreja norte-americana até, eu creio que até hoje eles usam, e usado pela Igreja do Brasil até 1946. Era muito mais de teor doutrinário e teológico do que de institucional. E nós precisávamos de algo mais institucional, não deixando de lado as doutrinas, a teologia, porque um dos motivos pelos quais a nossa Constituição puramente brasileira foi feita foi por causa da promoção da paz. Tanto é que de 1946 para cá não houve mais cismas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Grandes cismas, né? Como houve no passado. Né? Eu creio que houve, assim, por exemplo, um líder que aconteceu, um líder que era um diácono da igreja lá em São Paulo, ele saiu da igreja para fundar uma nova igreja, né? Com a sua ideologia própria, com seus pensamentos próprios, e esse diácono fundou a Igreja Congregação do Brasil, que hoje conhecemos como a Igreja do Véu. Então, o fundador da Igreja do Véu era um diácono da Igreja Presbiteriana de São Paulo, que saiu para fundar a Igreja do Véu. Então, por causa de pensamentos ultraconservadores e de alguns desvios doutrinários, tá bom? Mal interpretação de desvios doutrinários. Então, fundaram a Igreja do Véu. Depois disso, não se houve mais cismas na IPB depois dessa situação, que saiu uma pessoa que fundou uma igreja, né, e não houve o grande cisma como houve em 1903, né, que saiu muita gente da IPB e fundou a IPI, como houve em 1907, que saiu muita gente da IPI e da IPB e fundou a Unida, e que saiu muita gente em 1945 e fundou a Igreja Presbiteriana Renovada. Depois não houve isso, houve casos isolados, né? Como a Igreja Fonte da Vida aqui em Goiânia, que era um membro da da IPB de Goiânia, que fundou a Igreja Fonte da Vida, que era César Augusto. Ele era membro da primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, saiu da primeira igreja e fundou a Fonte da Vida. Então, houve essas situações, como há em todas as igrejas até hoje, né, irmãos? Pessoas que têm outra visão, que estão satisfeitas, mas querem tem uma visão de fundar a sua própria igreja, né? Seja através de um mito fundante. O que é um mito fundante? Talvez a pessoa tenha um sonho, né? Uma revelação, uma experiência mística, e aí ela é impulsionada a abrir a sua própria igreja, que muitas das vezes se torna uma seita, tá bom? Eu não sei se houve, no caso da Igreja do Véu, um mito fundante, porque a gente sabe que nos outros cismas houve a questão das verbas, como ia ser usadas ou não no Brasil, houve a questão da maçonaria e houve a questão também do pentecostalismo. Agora, da Igreja do Véu, não sei se houve um mito fundante. E a gente aí é questão de fórum íntimo, irmãos. Deus sabe, Deus julgará todas as retas e as tortas intenções do coração de cada um, tá bom? E o intuito, irmãos, dessa introdução é exatamente mostrar para vocês a sinceridade e a pureza, né, dos irmãos que buscaram a legalizar a igreja, dar um norte para a igreja através de uma constituição, que o principal motivo era a paz.
E a igreja em 1946, apesar de um tão recente cisma por causa do pentecostalismo, né, ela vivia em certa paz, irmãos. Havia um certo gozo de paz na igreja. Havia uma paz social entre as comunidades. Havia uma paz entre os departamentos da igreja. Naquela época, dos jovens, que era o MP, UPA, UCP. Então, irmãos, havia essa paz. E aproveitando essa paz na igreja também, e com o propósito de promover a paz, foi que eles fizeram essa Constituinte em 1946. Então, o Supremo Concílio era chamado na época de Assembleia Geral. Então, foram feitas essa Constituinte e aí foi promulgada a nova Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi reformulada em 1950, irmãos. Em 1950, teve novamente uma Constituinte, era de 2 em 2 anos, né, para reformular, faltou algumas coisas, então, para reformular e detalhar algumas questões na Constituição. E nós vamos entender isso, irmãos. Nós vamos entender esses detalhamentos, essas ampliações, essas melhores definições de palavras, né, de termos na Constituição. Então, tendo visto, então, irmãos, a promoção da paz, da doutrina, da disciplina, da ordem litúrgica, irmãos, do governo, da unidade, da santificação, do crescimento e da edificação da igreja, foi que a Constituição da igreja, o Manual Presbiteriano, foi elaborado em 1946 e atualizado em 1950. Tá bom, irmãos? Quando se fala assim em prol, né, de objetivos como a promoção da paz, bênção, irmãos, porque se existe alguma coisa tão bem organizada, um manual tão bem organizado, não vai ter confusões. O mínimo que vai ter são confusões de introdução, de interpretação, que depois, com as outras atualizações, houve adendos, né? Hoje nós temos um manual com notas remissivas, porque houve tantas reuniões gerais do Supremo Concílio que discutiram tantas interpretações equivocadas que foram colocadas notas remissivas. Então, se você pegar hoje o Manual Presbiteriano e for ler, é muito mais fácil do que ler os primeiros que foram feitos. Porque cada um tinha uma interpretação. Peraí, isso aqui quer dizer isso. Isso aqui quer dizer... Não, isso aqui quer dizer isso. E aí foram trabalhando, e hoje nós temos, de fato, algo tão organizado que diminuiu em muito, irmãos, as confusões interpretativas da Constituição da Igreja. Olha para você ver que maravilha, em prol da paz e da unidade. Então, se a igreja tem um documento tão importante, se a igreja tem um documento com uma motivação tão sincera como essa, para que nós vamos desconsiderar, irmãos? E como nós lemos em Timóteo, essas autoridades eclesiásticas, elas foram constituídas por Deus. E eu creio, irmãos, que toda autoridade ela é constituída por Deus, como está em Romanos 13, é a Bíblia que fala. E elas são conduzidas por Deus. Ou seja, para abençoar ou para castigar. Abençoar ou castigar. Por quê? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre. Então, a questão de estar satisfeito, estar feliz e alegre com o governo que nós temos, é responsabilidade minha e sua. As autoridades que estão sobre nós, constituídas, sejam elas eclesiásticas ou sejam elas políticas, as consequências que eu vou ter dessa administração dessas autoridades é por culpa minha. Porque eu que coloquei essa autoridade. Eu fui que ajudei, eu votei. Estão me entendendo, irmãos? E aí, quando o justo governa, o povo se alegra. A bênção de Deus. Quando há uma autoridade governando, é uma autoridade piedosa, que quer fazer o certo, quer buscar sempre o certo, quer fazer a verdade, quer buscar a verdade,
que quer conduzir de fato, de forma justa e verdadeira, o povo se alegra. O povo se alegra, o povo é abençoado. Né? Mas quando há más intenções, né, por trás, ou intenções obscuras e totalmente humanas, aí o povo sofre. O povo sofre. E nós vivemos isso muito tempo, irmãos. Né? Nós vemos isso muito tempo. Vivemos isso por experiência através de governos que nos fizeram sofrer. Eu não creio no âmbito eclesiástico. Porque se olhar para a história da IPB, e vocês vão ver isso, ou até mesmo para a história da Quarta Igreja, eu creio que todos os líderes eclesiásticos que a Quarta Igreja teve foram homens piedosos. Homens piedosos que tentaram fazer o seu melhor para honrar e glorificar a Deus. Então, irmãos, é bênção de Deus isso. A irmã Uda está participando aqui com a gente, né? Ela disse que nasceu nesse ano, né? Que a gente comentou. Ela é uma das desculpa, irmãos. Ela é um dos membros mais antigos da Quarta Igreja. Ela conheceu pastor por pastor. Ela conheceu desde o fundador, que foi o presbítero Joe, né? E a sua esposa Jalma. Ela conheceu o primeiro pastor, que foi aqui o pastor Eudaldo, e os demais que chegaram até aqui. Então, ela poderá falar, né? E talvez afirmar isso que eu estou dizendo, que todos os pastores que passaram aqui pela Quarta Igreja foram homens de Deus, com seus erros, né? Com seus atropelos, mas que buscaram glorificar a Deus e dar o seu melhor, né? Eu falo em causa própria, eu falo por mim, irmãos. O quanto nós, pastores, sofremos para dar o melhor para a igreja. O quanto nós, pastores, sofremos para trazer a palavra o mais fiel possível para vocês. O quanto nós sofremos para que a palavra nasça e floresça e frutifique no coração de vocês. E eu creio que esse era o mesmo intuito desses pastores e presbíteros nessa Constituinte de 46 e na Constituinte de 1950, em fazer um documento que pudesse trazer paz à igreja, que pudesse trazer disciplina à igreja, que pudesse trazer uma ordem litúrgica, irmãos. Irmãos, o quanto é importante uma ordem litúrgica, o quanto é importante uma liturgia na igreja. Se você olhar a liturgia da nossa igreja, da IPB, né, é uma liturgia bíblica, né? Porque nós sempre começamos com um prelúdio, com uma música que vai levar a igreja a uma reflexão, que ela está no momento, que ela está entrando no momento de culto a Deus e que ela precisa concentrar neste momento, deixar as coisas lá fora e colocar o coração em Deus. Depois nós partimos para um momento dessa liturgia, que é um momento de adoração, exaltação, invocação de Deus, que é o primeiro momento da liturgia. Depois desse momento nós entramos num momento de contrição, de reconhecer que nós somos falhos, pecadores, que precisamos confessar os nossos pecados, para que Deus venha aceitar a nossa oferta a Ele no culto, a nossa vida em oferta a culto a Deus, as nossas ofertas. Precisamos do perdão de Deus e precisamos do perdão do próximo. Precisamos. E aí é o necessário momento na liturgia de contrição e confissão de pecados. Nós temos também um momento de intercessão pelos que sofrem. Esse momento de intercessão foi colocado mais recentemente, mas olhando dentro da palavra de Deus, precisamos interceder uns pelos outros, irmãos. Nós precisamos compadecer da dor do próximo. É aquilo, chorar com os que choram. Chorar com os que choram é muito mais do que abraçar alguém no momento de luto e chorar com essa pessoa. Nossa, a Faidman me contou uma história essa semana, eu achei interessante. A Faidman disse que quando ela estava para o Paraná agora esse ano da quarentena, em 2020, né, que foi esse ano que passou, ela teve o problema do Covid. E algumas pessoas lá ficou sabendo que ela estava com Covid. E teve um pessoal lá do Quilombola, um casal, uma mulher do Quilombola, acho que foi um casal, que ficou sabendo e que foi para lá, né, chorar por ela.
E a FAID disse que colocou uma cadeira mais debaixo de uma sombra, ficou mais longe para não passar a Covid para eles. E disse que esse povo chorava e tinha tipo uma ladainha, mostrando a dor deles pelo que a Fátima estava passando. Olha que interessante, irmãos. Algo que faz parte de uma cultura, como de uma religião, mas algo que prefigura muito aquilo que a Bíblia diz: nós devemos chorar com os que choram, quer dizer, nós devemos sentir a dor do outro. Nós precisamos sentir a dor do outro. E de uma forma que essa dor do outro nos mova a orar, nos mova a interceder pelo outro. Nós precisamos interceder pelo outro. Nós precisamos ter coragem de olhar no olho do irmão e notar que ele não está bem. E ter coragem de perguntar: irmão, está tudo bem? E por mais que o irmão, nas primeiras insistências, fala: não, está tudo bem. Se você continuar insistindo, ele desaba. Ele fala: não está bem. Eu estou mal, eu briguei com a minha esposa, eu maltratei meus filhos, estou preocupado em perder meu emprego. E você tem a oportunidade de: vem cá, vou orar com você. E orar, interceder por essa pessoa. Então, o momento de intercessão na liturgia, ela foi colocada justamente por isso. Porque precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos saber quem está sofrendo. Peraí, irmãos, quem está sofrendo aqui com problemas de enfermidade? Sofrendo por causa do luto, tanta gente perdeu pessoas queridas esse ano. Tantas pessoas que foram, morreram, e pessoas estão sofrendo luto, Esses dias eu conversei com a Vani, o quanto ela ainda está sentindo a perda do pai e da mãe. Perdeu o pai e a mãe na mesma semana para o Covid. E eu conversei: pastor, está difícil. Tem momentos que está muito difícil para mim, que eu me deprimo bastante. O quanto que é importante ligar para a Vani, mandar uma mensagem, orar com ela. O quanto é importante se interessar pelo outro, pela dor do outro. Olha que interessante, irmãos, nós estamos falando de constituição. E olha tanto que isso é pastoral. Quando nós vemos que um dos motivos pelo qual a Constituição ela foi organizada e atualizada foi na promoção da paz, a promoção da disciplina na igreja, a promoção da organização da liturgia. E nós falamos aí de adoração, exaltação, contrição, intercessão, edificação com a palavra de Deus. Irmãos, quando a igreja ela tem uma liturgia bíblica como a nossa, irmão, não estou puxando sardinha para minha lata não, sabe? Mas tem uma liturgia perfeita. Nem de dízimo a gente precisa ficar fazendo apelo aí de vez em quando, muitos desesperados aí, igrejas desesperadas que tem que fazer um apelo emocional muito grande para que as pessoas dizimam porque a igreja está passando por dificuldade. Lógico que isso acontece em uma ocasião ou outra, mas se eu tenho uma questão da consagração na liturgia, que é bíblico, toda liturgia ela tem prelúdio, exaltação, contrição, intercessão, consagração, que é os dízimos e ofertas, já vai estar tratando essa questão no coração da igreja na própria liturgia. Eu não preciso chegar desesperado num culto aqui, bravo, e falar que os irmãos têm que ser fiéis, e tem que dizimar, e tal, e botar o dedo na cara dos irmãos de forma alguma. Como a gente vê muitos pastores fazendo aí, muitos pastores falando: olha, se você está sentado nesse banco, é porque tem dízimo, é por causa da fidelidade de alguns e você está usufruindo. Olha, se você está tomando essa água mineral aqui, é porque por causa da fidelidade de alguns e você está usufruindo, você que não é dizimista. Como eu vi um pastor fazendo um vídeo sobre isso, misericórdia, irmãos. Jogando na cara dos não dizimistas que eles estão usufruindo de benefícios dos dizimistas. Não, eu não preciso disso. Se a própria Constituição da igreja me dá uma ordem litúrgica que eu posso seguir, que foi motivada pela paz na igreja. Tá vendo, irmãos? Eu lembro uma vez um pastor idoso falou para mim, eu era novo formado, ele falou assim, que um grande problema dos pastores novos são as suas preocupações em reinventar a roda. Porque o pastor novo sai de seminário e ele quer ser visto, ele quer ser notado, então ele quer inventar 1001 coisa.
né? E eu lembro desse senhor, um presbítero idoso, falou, olha, não queira inventar a roda. A roda já foi inventada. Use aquilo que foi, né, já está pronto, que foi fruto de muita oração, que foi fruto de muito temor, que foi fruto de muita dedicação de irmãos. E aí hoje nós temos a Constituição da Igreja, que foi esse fruto, irmãos. Os irmãos reuniram em 2 vezes, 1946 e depois em 1950. E os irmãos reúnem até hoje, de 4 em 4 anos, para estudar, para aprimorar, para atualizar, para fazer essa Constituição valer nas nossas igrejas. Nas nossas igrejas. Olha, eu estou indo e... eu acabo fazendo de uma aula dogmática, histórica, uma aula pastoral. Desculpa, irmãos, é minha veia pastoral aqui, viu? Mas vamos seguir. E aí, irmãos, o sistema de governo da igreja, essa unidade, essa santificação, o crescimento e edificação da igreja é muito importante. Não só a liturgia, mas precisamos entender o sistema de governo da nossa igreja presbiteriana. Olha que interessante, irmãos. Lá vai eu de novo. Deixa eu seguir aqui. Senão eu vou só falar e não vou passar o slide aqui. Ó. Promoção da paz eu já falei, tá vendo? Então, depois eu chego no preâmbulo e na natureza do governo da igreja, né? Então, irmãos, a questão é essa. A questão é essa, irmãos. Né? Eu creio que a intenção, quando ela é pura e verdadeira, ela tem um objetivo só. Que é o quê? Glorificar a Deus. Como que a gente glorifica a Deus? Através do amor, através da paz, da misericórdia, da justiça, da verdade, da bondade. Quer glorificar a Deus? Seja justo. Quer glorificar a Deus? Busca a santidade. Quer glorificar a Deus? Busque amar. Amar acima de todas as coisas. Amar acima dos seus preconceitos. Amar acima dos seus prejuízos. Amar acima das suas considerações, o que você acha que é certo. Haja com misericórdia. Quando você for falar de alguém, fale com misericórdia. Quando você for julgar alguém que não deveria, que julgue com misericórdia. Que a misericórdia seja sempre o teor da sua vida. Que a verdade sempre esteja nos seus lábios, que a verdade sempre esteja na sua vida. E foi pensando nisso que esses irmãos fizeram a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos, vamos chegar que eu quero mostrar algo interessante para vocês. Quando eu falo de preâmbulo, essa primeira aula é uma aula introdutória, tá, irmãos? A gente está dando uma introdução. Já na aula que vem, domingo que vem, nós vamos entrar na Constituição em si. Nos primeiros incisos, parágrafos, né? Quero até convidar o Robertinho para estar aqui com a gente domingo que vem, aqui na sala aqui, e a gente bater um papo e conversando sobre isso, que ele é advogado, entende de leis e entende muito bem da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Vamos lá, irmãos, vamos lá falando do preâmbulo. O preâmbulo, irmãos, é algo que foi colocado para glorificar a Deus logo no comecinho ali da Constituição. E o preâmbulo está escrito assim: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Cristã Presbiteriana do Brasil, que hoje é Igreja Presbiteriana do Brasil, reunidos em Supremo Concílio, no ano de 1950, com poderes para a reforma da Constituição, investidos de toda a autoridade para cumprir as resoluções da legislatura de 1946, quer dizer, não desconsiderar aquilo que os irmãos fizeram em 1946. Depositando toda a nossa confiança na bênção de Deus Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, a promoção da disciplina, a promoção da unidade e a edificação do povo de Cristo, elaboramos e decretamos e promulgamos para a glória de Deus a seguinte Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, CIIPB. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando eu leio isso, eu me emociono, porque eu vejo homens sérios, que amavam a Deus de todo o coração,
e que levava não somente o culto a Deus a sério, mas levava a sua vida integral a sério, porque tudo era um culto a Deus. Ele entendia que tudo era um culto a Deus. Até mesmo questões de ordem administrativa eram um culto a Deus para esses homens. E quando eu vejo irmãos hoje falar, eu não gosto do livro preto. Eu não gosto desse livro pretinho da igreja. O livro preto da igreja, o manual da igreja, falando com tanto desdém, irmãos, dá uma tristeza no coração. Porque é desconsiderar o sofrimento desses homens aqui, de 1946, de 1950, homens piedosos que dedicaram com tanto amor e com tanto afinco, com um objetivo tão lindo e maravilhoso, que era a promoção da paz, da disciplina, da glória de Deus. Então, a Constituição da igreja não é apenas um livro preto de capa dura, mas foi algo que saiu do coração desses irmãos, que veio do alto de Deus, com um objetivo tão lindo e maravilhoso, que é a promoção da paz, disciplina, ordem. Que maravilha, irmãos. Então não podemos desdenhar da constituição da nossa igreja, do trabalho desses irmãos, da piedade, do esforço. Quando a gente reúne em concílio, irmãos, deveria ter o mesmo sentimento, nós aqui do conselho. Quando nós reunimos em presbitério, deveríamos ter o mesmo sentimento desses irmãos aqui. Ou quando reunimos em sino. Eu vejo nas reuniões do presbitério, irmãos, muitos ali estando por obrigação, porque tem que estar. Não tem mais prazer. Meu Deus, misericórdia. Eu peço tanto a Deus para me livrar disso, irmãos. Eu peço tanto a Deus para me livrar disso, porque ao ver a obra, a vida desses irmãos aqui, que vocês vão perceber, isso dá tanta vergonha em nós, porque devemos, irmãos, atentar para uma vida integral, onde tudo seja um culto a Deus, até mesmo as partes burocráticas da igreja, as partes administrativas. Né? Quando eu olho para o Marcos Coelho, eu vejo o irmão ter tanto zelo, né, pelas atas da Assembleia, pela tesouraria da igreja, irmãos. Nossa, o Marcos é um zelo tão... Eu não estou puxando sardinha, não, irmãos. Não estou aqui... eu estou sendo sincero com os irmãos. Eu creio que se todos nós fôssemos zelosos com as causas da igreja, sejam elas administrativas ou burocráticas, irmãos, com sinceridade que esses irmãos aqui tiveram na Constituição da igreja. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Porque tudo é um culto a Deus. Culto a Deus não é só um momento que você vem aqui para a igreja, num período determinado do dia, e você vai estar... Não, culto a Deus é sua vida. Você está cultuando a Deus quando você está relacionando com a sua esposa. Você está cultuando a Deus quando você está relacionando com seus filhos. Você está cultuando a Deus quando você está jantando, irmãos. Tive uma experiência agora na passagem de ano, porque foi um momento tão gostoso agora de Natal e de Ano Novo em família. Uma família menorzinha que a gente passou a minha casa com a casa da Nédia, da Ana Laura ali, do Tony Carlos, minha sogra. E no Ano Novo a gente envolveu com tanta alegria naquele momento que nós esqueceu de orar. E na hora que a gente estava comendo ali, a minha sogra veio puxar a nossa orelha, mas nós não orou. E naquele momento veio no meu coração falar, não, a gente, desde o momento que a gente reuniu aqui, a gente está orando a Deus. Desde o momento que a gente reuniu aqui com essa alegria toda, com esse momento tão gostoso, a gente está cultuando a Deus. Né? O ato de parar é importante, de fazer aquela oração. Mas, irmãos, a nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida deve ser uma oração a Deus constante. Constante. Que maravilha, irmãos. Eu não dava nem vontade de parar de falar aqui, né? Que maravilha, irmãos. Irmãos, eu vou só mostrar para vocês algo que eu separei para a gente terminar essa aula, tá? Então, irmãos, olha aqui que interessante. Em 1988, o primeiro moderador, que hoje é presidente do Supremo Concílio, tá, irmãos? Antigamente era Assembleia Geral, existia um moderador. E depois de 1950, com a nova Constituição, passou a ser Supremo Concílio e com a figura do presidente do Supremo Concílio. Por que houve essa questão do Supremo Concílio? Irmãos, por quê? Porque se existe um conselho da igreja e tem um presidente, se existe um presbitério que tem um presidente, existe um sínodo que tem um presidente, deveria ter uma autarquia nacional que deveria ter um presidente.
Então fez o Supremo Concílio. E tem o seu presidente, que hoje é a figura do nosso reverendo Roberto Brasileiro, que está tratando contra a Covid, está respirando artificialmente e os irmãos precisam estar orando. Tá bom, irmãos? Pelo nosso presidente do Supremo Concílio. Então o primeiro presidente foi o Alexander Blackford, que era cunhado do Simonton, que foi pastor na igreja de São Paulo, um dos fundadores da igreja de São Paulo e de Brotas. E foi o responsável pela conversão do primeiro pastor brasileiro, que foi José Manuel da Conceição, que foi um ex-padre que se tornou um pastor brasileiro. Depois veio Miguel Gonçalves Torres, em 1891. Depois Antônio Bandeira Trajano, em 1894. Depois Antônio Bandeira de novo, foi reeleito. Depois o John Kyle, né, que foi em 1897. Depois o Samuel Gamon, né, em 1900. Em 1903, João Ribeiro de Carvalho Braga. Em 1906, Modesto Barros de Cavalhosa. Né? Esse foi o que traduziu o livro de ordem norte-americano para o português, tá bom? Que foi usado até 1946. Depois, o Modesto Barros de Cavalhosa de novo, foi reeleito. Vamos lá, vamos passar aqui, irmãos. Vamos, passa. Funciona, por favor. Oh, meu Deus do céu. Não quer funcionar, irmãos. Só para chegar aqui onde que eu quero. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Por que não quer funcionar? Ah, funcionou. Funcionou aqui. Então, irmãos, aí em 1910, Álvaro, depois Roberto Francisco, né? Em 1912, 1915, John Smith, 1916, Horace, 1917, Matatias Gomes Santos. Até agora só pastor, viu, irmãos? Só tem pastor aí como presidente do Supremo Concílio. Em 1918, Constâncio Homero Ômega. Em 1920, em Botucatu, Álvaro Gonçalves Reis, que foi pastor também. Em 1922, no Rio de Janeiro, reverendo Alva. Em 1924, no Recife, Erasmo de Carvalho Braga. Tá bom, irmãos? Vamos seguir aqui, vamos ver se vai dar certo. Pronto. Em 1938, Guilherme Kerr foi presidente do Supremo Concílio. Em 1942, José Carlos Nogueira, presidente do Supremo Concílio, né, que na época era moderador, tá, irmãos? Até aqui era moderador da Assembleia Geral. Em 1946, em Copacabana, Natanael Cortez foi o moderador da Assembleia Geral. Em 1950, aí veio a questão de ser não mais Assembleia Geral e ser Supremo Concílio e ter presidente. E o primeiro presidente do Supremo Concílio foi da IPB, que foi instituída também em 1950, foi Benjamin Moraes Filho. Em 1951 teve uma extraordinária. Em 1954, então o Supremo Concílio passou de ser de 4 em 4 anos, irmãos. Aí José Borges dos Santos Júnior, em 1954. Em 1958, José Borges de novo. Em 1959, houve uma extraordinária do centenário, dos 100 anos da IPB no Brasil. Em 1962, teve o Amatino Adorno Vação. Deixa eu passar aqui, irmãos. Presidente do Supremo Concílio. Em 1964 a 1998, foi Guilhermino Cunha, presidente do Supremo Concílio, irmãos. Aí, em 1999, só para lembrar aqui, irmãos, depois de Boanerges Ribeiro como presidente do Supremo Concílio, teve o primeiro, olha que interessante, irmãos, depois de uma longa jornada de pastores como presidente do Supremo Concílio, depois de Boanerges Ribeiro, sabe quem foi presidente do Supremo Concílio? Paulo Breda, primeiro presbítero presidente do Supremo Concílio, Paulo Breda, que só foi substituído depois pelo Guilhermino Cunha, que ficou de 94 a 98. E depois disso, em 2002, Roberto Brasileiro ganhou para presidente do Supremo Concílio. De 2002 até hoje, 2021, é o Roberto Brasileiro.
que é presidente do Supremo Concílio. Então, na história todinha de moderador e presidente do Supremo Concílio, houve um presbítero que foi presidente do Supremo Concílio. Tá vendo, irmãos? Que bênção, né? Um representante da igreja podendo ser presidente do Supremo Concílio, que foi indicado pelo próprio Bonerges Ribeiro, que queriam reelegê-lo, e ele não quis reeleição e indicou o Paulo Breda. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Então, irmãos, eu faço de uma aula histórica ficar muito pastoral, mas assim, eu creio que os irmãos estão entendendo, né, irmãos? Eu não quero ser muito taxativo na questão de ser muito histórico e tal, mas que os irmãos tenham vida nessas aulas. Enfim, irmãos, tá aí. Toda igreja organizada tem organização de ordem e disciplina. Assim é uma igreja forte.